Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabem, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista político e económico. Comigo estão sempre o Jorge Barrão à direita e o Joaquim Aguiar à esquerda. Ora, o que é que temos para si esta semana? Não vamos lá já. Primeiro, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e isto só me responsabiliza a mim. E este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizalidade. Agora sim, vamos ao menu. O que é que temos para si hoje? Marcelo Rebelo de Sousa, nosso eminente Presidente da República, e as questões da imigração. Tudo isto depois de Luís Montenegro e Carlos Moedas terem dado a entender que temos de alterar as regras mediante a qual deixamos entrar pessoas em Portugal. Segundo ponto, os abusos sexuais e a Igreja, o tema em voga esta semana, depois do relatório divulgado ontem pela Comissão que andou a investigar estas matérias. E em terceiro lugar, está António Costa a tentar retomar a iniciativa política? Bom, vamos começar por aqui. Joaquim, o Presidente da República parece que ficou um bocado perturbado com as declarações de Luís Montenegro e Carlos Moedas sobre limitar a imigração. Faz sentido? Fazer sentido faz, na medida em que uma população que está em declínio, como é o caso da população portuguesa, terá sempre resistência a fenómenos migratórios, porque se sente enfraquecida, inferiorizada e, por isso, também se sente ameaçada quando há fluxos migratórios significativos. Agora, nós não estamos numa fase em que possamos resistir sozinhos a essas correntes migratórias. Mas, Joaquim, deixe-me só, antes de prosseguirmos, deixe-me só clarificar uma coisa. Eu julgo que a questão aqui não é que qualquer partido hoje em dia esteja contra a imigração. A questão não é essa. É que, como sabe, Carlos Moedas disse que era preciso deixar só entrar as pessoas que tivessem um contrato de trabalho em Portugal. Número 1. Número 2. A declaração de Luís Montenegro é um bocadinho mais ambígua, porque ele diz assim: os portugueses devem procurar no mundo pessoas com quem têm alguma proximidade cultural, afinidade cultural, precisamente. Ora bem, esta segunda expressão é mais ambígua, mas a primeira de Carlos Moedas é clara. Ou seja, nós podemos continuar a importar pessoas como estamos a fazer, de forma descontrolada, sem lhes ministrar o ensino do português e dificultando a sua integração, porque nem sequer habitação tem, ou nós temos de ter um sistema como tem, por exemplo, os Estados Unidos, com o Green Card, que eu julgo que é esse o objetivo do PSD. Que é a chamada carta de chamada. Exatamente. Não é? Que era uma condicionante aos movimentos migratórios dos anos 30, 40, 50, etc. Inclusive, a própria imigração portuguesa para a América Latina, designadamente para o Brasil, estava condicionado a esse mecanismo da carta de chamada. Hoje, com os acordos internacionais em que a União Europeia também participa, as questões migratórias têm um enquadramento nacional, mas têm também um enquadramento comunitário. E é a utilização do enquadramento comunitário que nos pode ser útil para controlar os excessos das migrações. O ponto mais importante nesse sentido é um país sozinho como Portugal não tem capacidade para expulsar os imigrantes que têm comportamentos desviantes, criminais. Sim. E por isso, ou tem acordos bilaterais com os países de origem, de tal modo que a expulsão seja não apenas decidida pelo país de destino, mas também aceite pelo país de origem. Tirando esses casos, a grande dificuldade é, de facto, devolver os imigrantes ilegais ao seu país de origem. Nenhum dos países europeus individualmente
está à vontade para fazer essas expulsões. Mas, no quadro da União Europeia, pode haver uma política de imigração, e já chegou a ser discutida, uma política de imigração da União Europeia que normalize essas relações e essas expulsões sem que haja um envolvimento direto de cada um dos países. Ou seja, um imigrante que se coloca numa situação de ilegalidade ou mesmo de prisão pode ser expulso para o seu país de origem sem que seja o país onde ele está tem de acionar esse mecanismo. No limite, mesmo que os imigrantes possam ter direito a adquirir a nacionalidade do país onde estão, não o podem fazer diretamente. Ou seja, primeiro são admitidos como cidadãos da União Europeia e só depois como cidadãos de cada um dos Estados-membros da União Europeia. Porque esta dupla ligação? Porque o cidadão da União Europeia tem direito a participar em todos os dispositivos de políticas públicas da União Europeia, mas não tem direito a vincular-se às políticas nacionais. E, portanto, isto diminui a ameaça sobre cada uma das sociedades independentemente consideradas. Joaquim, mas depois fica tudo num limbo, não é? Imagina um cidadão europeu que por acaso vive e trabalha em França ou em Portugal e de repente há um problema qualquer, ele vai reivindicar que direito? E qual é o tribunal que vai aplicar? Não, ele não reivindica nenhum direito. Ele tem acesso aos direitos da cidadania europeia. Mas isso implica o poder usar as instituições do país onde ele está. Tribunais, hospitais e por aí adiante. Depende do que é que for a cobertura dessa cidadania europeia. Se a definição da cidadania europeia incluir todos os direitos de cada um dos Estados-membros, então, de facto, tem todos esses direitos. Não é provável que seja tão extensa a leitura do que é cidadania europeia. Pois, o problema é que nessa altura o Joaquim vai ter uma série de partidos, nomeadamente os partidos mais à esquerda, a clamarem que nós estamos a ter cidadãos de segunda e cidadãos de primeira. Do ponto de vista europeu é evidente, porque não é cidadão de segunda, é cidadão de um outro país, de um outro Estado. E, portanto, se decide vir para a União Europeia, também implicitamente decidiu sujeitar-se a essa regra da dupla nacionalidade. Nacionalidade europeia e, mais tarde, nacionalidade de cada um dos Estados-membros. Isso foi uma coisa que foi discutida na altura. O comissário português era o António Vitorino e depois não foi concretizado, mas a ideia mantém-se latente. Como é que os franceses resolvem a questão dos argelinos que vivem em França? Ainda não conseguiram resolver. Ou como é que os portugueses podem resolver a questão dos angolanos que vivem em Portugal? Também ainda não está resolvido. Porque há duas soluções, Joaquim. Ou a pessoa mantém a sua nacionalidade de origem e passa a ser um cidadão residente em Portugal de forma legal, ou então tem duas nacionalidades, angolana e portuguesa. Isto está resolvido. Não está resolvido, porque não está resolvido como é o acesso aos direitos europeus. Ora, o acesso aos direitos europeus não podem ser financiados por cada um dos Estados europeus, que já hoje têm dificuldade para cobrir
as necessidades dos seus cidadãos naturais desse país e, portanto, se nós estendemos esses direitos aos que vieram de fora, vamos criar tensões dentro de cada sociedade. É para evitar isso que se poderia usar o duplo registro. Um registro de cidadão europeu com os direitos inerentes à cidadania europeia. Mas adquirir a cidadania nacional de cada um dos Estados-membros é um processo posterior e que pode sempre ser revertido, isto é, pode sempre perder essa nacionalidade singular, portuguesa, francesa, belga, e voltar a ter apenas o estatuto de cidadão europeu, que é um estatuto menos detalhado que o estatuto de cidadão nacional. Eu já volto a seguir. Deixa-me ir aqui ao Jorge. Jorge, o que é que tu oferece dizer destas duas ideias veiculadas pelo PSD, por Carlos Moedas e por Luís Montenegro? Bom, tu quando fizeste a introdução sobre o think tank, falavas de dois temas, que era a imigração e os abusos sexuais. Eu diria que... Não, são três temas diferentes. Não, eu sei, mas são o que vai tornar o think tank muito complexo e muito difícil. Sim, isso é verdade, mas por isso é que eu sugeri os temas. Porque são temas que é preciso ter alguma serenidade a debatê-los e nós podemos, acho eu, não devemos debatê-los numa lógica de muito curto prazo. Mas como tu sabes, o debate hoje em dia está inquinado. Sim. Porque não se pode falar disto. Um é um extremo sim, ou é outro mas extremo. Não é? Nós no think tank defendemos a liberdade de opinião e de expressão, portanto falamos tudo do que for necessário falar e não... Eu no programa de hoje falei destes temas e já fui insultado. E Sim, não vale a pena restringir, já chega à cultura de cancelamento que para aí vigora. Exatamente. E portanto não vale a pena irmos por aí. Porque é que eu digo que os dois temas são relativamente complexos, mas vamos começar pela da imigração. E separando o curto prazo do médio prazo. A longo prazo, uma sociedade envelhecida precisa de imigrantes. É inevitável. Isso é inevitável. E nós sabemos que precisamos dele. E precisamos de imigrantes e temos que lembrar que nós somos um país produtor de imigrantes. Fomos um país produtor de imigrantes e fomos um país que conseguiu fazer uma coisa que é histórica, que foi conseguir absorver, dos quais eu e tu fazemos parte desse fluxo, dos retornados que vieram 600 mil pessoas para Portugal e a taxa de desemprego caiu com a chegada dessas pessoas. E, portanto, temos que perceber que é preciso encontrar um conjunto de instituições que possam fazer a integração dessas pessoas. Hoje é fácil, vamos lá ver, há um tema complexo com a imigração hoje, que é a integração dos imigrantes, porque a imigração que havia no passado era uma imigração de as pessoas iam à procura de oportunidades e faziam questão de se integrar. Hoje, com, se quisermos, a forma como hoje os cidadãos veem o mundo, é que podem emigrar, mas querem manter um conjunto de culturas e de tradições e de diria, corpos, se quisermos, culturais e sociais que tornam difícil a integração. O caso francês é nítido, a dificuldade que a França tem em fazer a integração, e a integração aqui é recíproca, os franceses absorverem bem essas comunidades e essas comunidades aceitarem os franceses. Os franceses. Portanto, eu sou totalmente contra a ideia que a imigração é um problema. A imigração não é um problema. A imigração pode ser a solução, pode ser uma das soluções do país. Não é um problema, mas pode ser um problema. E o outro erro político é nós associarmos a imigração à criminalidade. Exatamente. Qual é a diferença da imigração de hoje? A diferença hoje da imigração é que os imigrantes hoje estão numa zona em que estão os nacionais, que é a zona da pobreza. E, portanto, há um conflito entre uma massa, se quisermos, de pessoas que vive num limiar da pobreza
ou com imensas dificuldades e vê chegar imigrantes com outra predisposição, se quisermos, para a vida económica e para a vida social diferente. O que tu queres dizer é que essas pessoas estão mais propensas a aceitar empregos que portugueses já não querem. Exatamente. E, portanto, eu diria que numa sociedade redistributiva, nós habituamos os nacionais a estar à espera do subsídio do Estado e os imigrantes abalam um bocadinho essa ideia. E fazem o que for preciso. E os partidos que querem usar o imigrante como bandeira dizem que os imigrantes estão a absorver os recursos públicos. Temos que ver que os imigrantes produzem alguma coisa. Sim, e contribuem para a segurança social. E contribuem para a segurança No social. ano passado, para os espectadores terem uma ideia, foram cerca de 1.000 milhões de euros. Pronto, fazem tudo isso. E, portanto, a dificuldade hoje do debate é que o debate é um debate que vai direto ao problema das massas em Portugal. Ou seja, há um confronto. Os imigrantes portugueses, quando foram para a França, faziam o que os franceses não queriam fazer. Mas nunca houve essa disputa, porque o Estado Social em França não era o que é hoje. E o aproveitamento dos imigrantes do Estado Social é uma nova realidade com que a política tem que lidar. E, portanto, a dificuldade está em ter uma política pública que absorva imigrantes, que eles próprios comecem a ter uma espécie de uma adaptação cultural ao país e que não choquem com os problemas que o país já tem. Mas tu não achas que isso é dificultado, por exemplo, porque depois os dois lados extremos... Vamos pegar no caso francês. As senhoras árabes fazem questão, em certas zonas dos imigrantes africanos do Norte de África, de usar o hijab, o lenço na cabeça. Os franceses não querem que se use o lenço na cabeça, nomeadamente por problemas de identificação de quem está por trás daquele véu. Tu não achas que esta radicalização é o que depois começa a dificultar o diálogo e a integração? Mas a radicalização francesa, eu diria que é uma radicalização que é dos franceses, é para com qualquer tipo de povo. Não é apenas não é em relação aos asiáticos, ao Médio Oriente, ou aos africanos. Os franceses são assim. Os franceses são assim. E, portanto, como dizia o de Gaulle, quando se lembrarem de governar a França, não se esqueçam que estão a governar franceses. Pois. Porque são uma sociedade muito especial. Mas onde é que eu queria chegar aqui, que é perigoso o PSD ir para essa zona? Porque é uma zona que não tem fácil solução, considerando os problemas que a imigração hoje traz, que são problemas económicos, problemas de recursos públicos e problemas de integração. E, portanto, torna a política pública muito mais complexa. E tudo o que seja feito numa lógica de muito curto prazo e com base em soundbites, julgo que não vai resultar. Porquê? Porque nós, como portugueses, percebemos, todos os portugueses percebem, precisam dos imigrantes. Todos os portugueses percebem isso. Mas todos os portugueses não querem que os imigrantes tenham acesso aos recursos públicos. Mas esse é um problema do Estado português, porque o Estado português está a fazer exatamente o mesmo em relação aos portugueses. Quando nós criamos dívida para financiar a nossa qualidade de vida, estamos a utilizar recursos que não são nossos, são recursos de outros povos, são dos credores. E, portanto, e por isso é que a política de imigração de esquerda é uma política hipócrita. Porque é uma política hipócrita, porque em relação aos nacionais, endivida o país por gerações e depois vem dizer que são socialmente e moralmente responsáveis porque nós temos que dar o mesmo para os imigrantes. Nós damos o mesmo para os imigrantes, estamos a dar outra vez dívida. E a dívida aos portugueses. Qual é a característica do imigrante? É que o imigrante vai-se embora, pode ir-se embora. O nacional fica cá a pagar a dívida. E, portanto, nós temos que ter aqui algum cuidado quando fazemos esta análise, porque esta análise é realmente muito complexa. Não é a análise, é a solução. Porque um país que se endivida para manter a qualidade de vida de um povo está-se imediatamente a endividar quando chegam os imigrantes têm acesso aos bens públicos. Mas E os bens públicos é a saúde. Sim, e educação. Mas eu estou a achar estranho que tanto como o Joaquim não tenham pegado noutro ponto. Vocês não acham que esta reação que está a haver aqui à direita tem muito a ver com o receio que o PSD está a ter
de que estas pessoas preocupadas com estes problemas reforcem o contingente do Chega? Claramente, mas isso é evidente. E isso é uma, mas vamos lá ver, mas é uma reação, diria, a longo prazo pouco racional, porque o Chega tem uma característica diferente muito diferente do PSD. E, portanto, o Chega, quando fala na questão do nacionalismo, não tem nada a ver com o PSD. O PSD não tem uma escola nacionalista, tem uma escola muito mais europeia, muito mais federalista. E de abertura. O Chega tem uma ideia um bocadinho diferente. Mas algumas coisas que o Chega diz sobre a matéria estão certas. As soluções é que podem estar erradas. Exatamente. Ou seja, que há um problema com a integração dos imigrantes, não vale a pena nós estarmos a fingir que não há. E, portanto, esse problema existe. É o elefante no meio do Mas a sociedade tem que também decidir se quer ou não ter imigrantes. E é melhor os portugueses aceitarem que a imigração pode fazer parte da nossa solução. O Joaquim tem razão numa coisa que é, cuidado, porque o fluxo migratório atual não é só um fluxo migratório, diria, bilateral. Os imigrantes querem vir para Portugal, os imigrantes querem vir para a Europa. Sim, e usam Portugal como ponte. E é uma imigração que nós não estávamos habituados. Nós não sabemos fazer isso. Porque nós produzimos imigrantes e agora estamos a importar imigrantes. Jorge, mas mesmo os outros imigrantes que nós importámos na década de 70, por exemplo, que eram os países de expressão portuguesa, Cabo Verde e outros países, falavam a nossa língua e tinham cultura comum. Isso vamos a outro tema, que é o que é que a escola portuguesa hoje ensina sobre o que é a nação portuguesa. É verdade. E, portanto, a espinha dorsal da nação portuguesa, olhando para os manuais, perdeu-se. Exatamente. É uma espécie de internacionalismo proletário misturado com o oquismo. Sim. Portanto, misturar o internacionalismo proletário com o oquismo. E depois, de repente, vêm dizer que os imigrantes, afinal, têm que se adaptar a Portugal. E a pergunta que os portugueses é, e o que é hoje Portugal? Onde é que nós temos valores da nação? Normalmente temos quando cantamos o hino, quando a seleção portuguesa faz isso. Mas há muito mais coisas, e a pergunta que nós temos que fazer é, mas nós queremos ensinar os imigrantes a ganhar a cultura portuguesa. E o que é hoje a cultura portuguesa? E nós hoje temos um debate na sociedade portuguesa, que é um debate que e não queria voltar aos tempos da Troika, em que havia os alemães que dizíamos que eram os do Norte trabalhadores e os do Sul preguiçosos. E hoje temos um debate na sociedade portuguesa que é o debate entre os dependentes do Estado e os não dependentes do Estado. E a dificuldade é eu vou contar uma história, talvez, uma história que eu vivi. Uma vez fiz uma viagem à Noruega e encontro um casal norueguês, ela norueguesa, e ele, portanto, imigrante, penso que era da Nigéria, sim, que tinha ido viver para a França. E nunca mais me esqueço disto. E estávamos à conversa, ao jantar, e ele disse, isto aqui na Noruega é fantástico para mim, porque nós vivíamos em França, vivíamos num apartamento muito pequeno, com 40 metros quadrados. Eu, basicamente, quando ia com a minha mulher na rua, olhavam para um negro e para uma norueguesa, achavam aquilo tudo muito estranho, portanto, fui objeto de manifestações de racismo, e cheguei à Noruega e realmente foi totalmente diferente. As pessoas aceitaram, braços abertos. Mas aconteceu-me uma coisa, e ele disse com piada, aconteceu-me uma coisa rara. Eles tiveram 2 filhos e no sistema de segurança social norueguês poderia-se escolher quem é que ficava a tratar dos filhos. Ele ficou a tratar dos filhos. Ele recebia o salário, portanto tiveram 2 filhos num período relativamente curto, por inteiro, durante 3, 4 anos. Ele disse, na Noruega foi o melhor paraíso. Ele tinha vindo da Nigéria. Eles têm repletas de e eu perguntei-lhe, mas você já reparou que quando os noruegueses descobrirem isso, que você está a beneficiar do sistema de segurança social norueguês dessa forma, é provável que eles se revoltem. Isto já tem uns anos. Já tem para aí 10 anos. Ao fim de 10 anos, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca
estão a discutir o sistema de segurança social relativamente aos imigrantes. Ou seja, o abuso do imigrante é exatamente igual ao abuso do nacional, relativamente ao Estado de Providência, ao Estado Social magnânimo. Sim. Se temos todos direito a isto, então vamos todos aproveitar. Ora, o que é que nós estamos a assistir? A uma fratura da sociedade que diz, não, eu tenho direito a aproveitar, mas tu não tens direito porque és imigrante. E a pergunta é, o erro é exatamente igual, porque o que nós precisamos é de uma alteração do concepção de Estado que absorva os imigrantes e os nacionais. E, portanto, por isso é que eu não estou de acordo com esta, com esta cisão que se quer fazer entre nacional e imigrante, quando eu acho que tem que se fazer uma prévia, que é qual é o Estado que nós queremos para as pessoas que querem viver em Portugal, independentemente da sua origem. Obviamente que a aquisição da nacionalidade é um processo relativamente lento. Perigoso em todos os debates é nós associarmos imigração à criminalidade, porque Sim. não é verdade, porque a criminalidade sempre está nas zonas mais pobres da população, é verdade isso, e portanto na zona de imigração que está a absorver os empregos... E tanto acontece com nacionais como com estrangeiros. Eu nem sei quais são os números, sinceramente, não tenho informação, não pesquisei, quais são os números que existem sobre uma coisa e outra. Agora, que os imigrantes têm uma tendência, vamos ver, para a ideia, não é da marginalidade pura, mas é, à medida que a sociedade fecha portas, nós temos que perceber que o imigrante está no seu quase patamar de sobrevivência, de instinto de sobrevivência. Uhum. Ele faz o que tem a fazer para sobreviver a qualquer embate. E o maior embate e uma das coisas que me aflige a mim como cidadão é assistir cidadão do mundo, é ver o que os imigrantes sofrem para chegar a qualquer país. Ou seja, o que eles têm, e assistir, eu acho que vale a pena os portugueses pensarem sobre isso. Uhum. Assistir a um interrogatório do Serviço de Fronteiras a um imigrante ou a um português é uma coisa, eu diria, já assisti no aeroporto. É uma coisa... É de partir o coração. É degradante, porque parece que não está a tratar com uma pessoa, parece que está a tratar logo com um marginal. E nós já fomos imigrantes. Exatamente. E, portanto, eu acho que os portugueses têm que parar e pensar um bocadinho quando se discute a imigração. A imigração é um assunto muito sensível e nós não podemos transformar eu diria numa guerra civil, se quisermos, ou numa luta, num debate insano que é bons e maus. Acho que isso não me agrada e aí julgo que o Presidente da República, ainda que eu perceba que faz parte de uma estratégia do próprio professor Marcelo, eu acho que ele tem alguma razão, cuidado, porque é um tema que nós não devíamos pôr na forma como provavelmente estamos a colocar. Joaquim, tirando a questão da xenofobia em si, o Jorge falava na questão entre o curto prazo e o médio prazo, mas repare, não é aqui que nós estamos a falhar, porque nós vemos pessoas de países que não têm qualquer aproximação de língua com uma língua europeia, alguns deles nem inglês falam. Depois são recebidos por máfias autênticas, não têm onde ficar. E depois nós assistimos às situações em que estão 20 pessoas dentro do apartamento, começa a arder e morrem 2 pessoas. O que é que se pode fazer para resolver este problema, que é a primeira integração, que é onde as pessoas ficam, e sobretudo depois como é que nós os ensinamos a falar o mínimo de português, que é para não se marginalizarem na sociedade, ou seja, não se afastarem do português comum. Primeiro problema, o que é que os partidos políticos fazem com essas questões? Querem resolvê-las ou querem ganhar votos? Ter uma plataforma para conquistar apoios eleitorais e, por isso, têm que radicalizar o problema para a seguir aparecerem como aqueles que têm resposta para esse problema. Mas se radicalizam, então a resposta também vai ser radical. Porque se foi radicalizado antes,
Então, a seguir, quando quer encontrar uma solução, leva com essa radicalidade que começou por introduzir. Esse é o grande problema do Chega em relação aos ciganos. Mas os ciganos são apenas uma imagem do diferente, do estranho, daquele que vem de fora. Quando o Chega utiliza os ciganos para sublinhar a ameaça da migração, mostra que não é um partido político que quer resolver esse problema. E, portanto, também mostra que é um partido político que não tem consciência do que é o envelhecimento da população portuguesa. Joaquim, mas o Chega pode dizer que os outros partidos também não resolvem o problema. Não. O Chega pode dizer isso tudo e irá dizer isso tudo, mas vamos lá ver. Esse é que é verdadeiramente o problema. É que já ninguém consegue resolver quando radicaliza. É verdade. E por isso é que o mecanismo da radicalização é o pior possível. Pelo contrário, o mecanismo da flexibilidade, isto é, pode escolher ser cidadão europeu ou ser cidadão nacional, só esta abertura desta possibilidade torna o problema, não digo seja imediatamente resolvido, mas em vias de resolução. E porquê é que é assim? Porque a cidadania europeia tem as garantias essenciais do ponto de vista cultural, isto é, a cidadania europeia pressupõe uma cultura europeia, e isso permite que em cada um dos Estados-membros haja um tempo de adaptação e que o imigrante possa tender para a cidadania nacional depois de ter adquirido a cidadania europeia. Mas sempre com um problema ou um princípio básico, que é: esses direitos podem ser perdidos se forem mal utilizados, isto é, se forem utilizados na perspectiva da criminalidade ou da ilegalidade. Isto é uma solução para tudo? Não, não é solução para tudo, mas é a solução que ao longo da história europeia foi permitindo a integração de populações muito diferentes. Nós somos uma combinação de várias culturas, vários povos, e que depois fizeram uma mistura, se quisermos, fizeram uma paleta cinzenta, fizeram uma mistura de várias cores. Joaquim, mas isto demorou séculos e décadas. Exato. Portanto, foi fácil fazer. Isto está a acontecer numa década, em 2 décadas. É muito complicado integrar as pessoas assim. Pois, porque sobretudo está a acontecer é o envelhecimento. Pois. Não é a imigração que está a aumentar. Sim. A necessidade da imigração é que está a aumentar. Exato. E é isso que torna o problema urgente. Ora, para um problema urgente com esta característica, é que vai se tornando cada vez mais urgente. Então não se pode querer responder a isto com uma solução rígida e única. Porque a solução rígida e única é a nacionalização. Isto é, adquire a nacionalidade portuguesa e agora passa a responder no quadro da legislação portuguesa. Isto, para os que são naturais de Portugal, é uma ameaça. Porque os naturais de Portugal estão a perder a vitalidade demográfica e, portanto, rapidamente entramos naquele princípio aterrador que é a substituição de gerações. O que é uma maneira simpática de dizer a substituição das raças. Isto é, uma raça branca substituída
justamente porque perdeu vitalidade, substituída por outras raças. Ora, não é isso que está no nosso horizonte. No nosso horizonte o que está é a necessidade de articular políticas públicas nacionais com um denominador comum que seja europeu. E, portanto, a cidadania europeia permite ter acesso aos direitos reconhecidos na escala europeia. Jorge, o que é que achas desta ideia da cidadania europeia? Vamos lá ver, quando o Joaquim fala na cidadania europeia, presumo que está a pensar nos grandes fluxos migratórios que a Europa vai ter e que é melhor ela se articular como um todo, porque não pode ser país a país a expulsar imigrantes. Quando estamos a falar nos imigrantes ilegais, ou seja, não os imigrantes legais, porque esses fazem o processo todo de chegada aos diferentes países e, portanto, seguem a burocracia toda do país até entrarem legalmente. Estamos a falar naquelas hordas, e lembramos no caso do Brexit, dos 1 milhão de sírios que foi para a Alemanha e que depois se espalhou. Mas a Europa é isto. Há uma coisa que as pessoas... o problema... Mas é aqui que eu queria chegar. Repara uma coisa. Eu suspeito que o PSD deve estar preocupado com um fenómeno igual ao da Alemanha. A senhora Merkel entra em declínio a partir do momento em que os alemães começaram a perceber, e os alemães e não só, e o próprio resto da Europa começou a perceber que muita gente que entrava ali, 1 milhão de migrantes entrou no espaço de 1 ano na Alemanha, no espaço de 1, 2 anos, e depois espalhou-se por toda a Europa. Não achas que eles estão com receio disso? Um amigo meu alemão uma vez contou-me uma história, não sei se contei aqui no Think Tank, que a família dele acolheu uma família síria. E o que mais chocou não foi o custo de manter a família síria... Foi não querer estudar. Foi não querer estudar. Ou seja, a família síria não tinha como, se quisermos, com virtude de cidadania, estudar e trabalhar assim. E o problema, Camilo, o problema é que como é que nós fazemos uma adaptação, como é que levamos essas pessoas a ter uma adaptação cultural à sociedade, quando a própria sociedade portuguesa ainda hoje discute quais são as virtudes de ser cidadão. É que isto é uma coisa que é ridículo dizer, mas a verdade é que nós temos um embate ainda hoje entre correntes, as correntes, como eu digo, redistributivas, socialistas e magnânimas, contra o trabalho e contra a poupança, na lógica de que tudo é direitos, nada são obrigações, e depois querem pegar nessa filosofia e pôr dentro os imigrantes. Os nacionais não estão de acordo com isso. E por isso é que os partidos se radicalizam e começam a fazer propostas cada vez mais radicais. Porque o imposto é nacional. Porque se o imposto fosse federal e fosse pago por todos, os portugueses queriam lá saber que venham imigrantes, não queremos saber destes que não sejam eles a pagar. Quando são os portugueses a pagar, já não gostam. Porque percebem que, se calhar nós agora temos que pagar por um Estado Social sobre o qual eles não contribuíram. Claro que esta esquerda, como eu diria, esta esquerda do internacionalismo falso, vem dizer que não, nós temos que, por questões de humanidade, aceitar toda a gente. São as próprias pessoas que votam nessa esquerda que acham que não deve ser assim. Exato. E, portanto, esta é a complexidade do problema. E, portanto, vão haver estes avanços, se quisermos, do PSD, de Montenegro e de Moedas, para mim, são mais uma reação do que propriamente uma reflexão. A reflexão sobre a imigração tem que ser feita no quadro europeu, como o Joaquim referia, e no quadro nacional é o que é que nós temos na sociedade portuguesa que impede que a imigração seja melhor. Ou seja, quando eu digo melhor ninguém tem o condão de vir dizer o que é que está certo sobre a imigração. Então o que é que nós vamos fazer? Se essas propostas de Montenegro e de Moedas forem nesse sentido, vamos à questão, se calhar, para pôr isto mais realista e mais simples. Os portugueses estão dispostos a viver 12 numa casa, quando a habitação, hoje, há pacotes sobre a habitação. Vamos resolver o problema da habitação. Como é que os imigrantes resolveram o problema da habitação? Vivem todos numa mesma casa, cada um com X metros quadrados. Os portugueses não querem isso. Não querem isso, mas os imigrantes fazem isso e vivem com isso. E, portanto, o salário deles, que é um salário baixo, é suficiente para pagar a casa, porque dividem a casa por 12.
Os portugueses querem viver numa casa com 90 metros quadrados, 100 metros quadrados e não têm dinheiro para o fazer. Então diz ao governo, não, faz favor. Portanto, é esta contradição entre a realidade do dia-a-dia que as pessoas não gostam de viver e, portanto, e claro que depois isto vem, enfim, depois vem os fenómenos e epifenómenos, que é de repente assistimos a um incêndio, que estão não sei quantas pessoas a morar numa mesma casa e, portanto, de repente assistimos a uma coisa que afinal não sabíamos que existia em Portugal. Portanto, há aqui eu diria, não é uma matéria fácil e não... E voltando à questão do Chega e dos ciganos, nós temos que pensar que muitos pensionistas no Alentejo, como dizia uma vez um político assim, que fez vida política no Alentejo, um pensionista do Alentejo que trabalhou 40 e tal anos para ter a pensão que tem, uma pensão muito baixa, e depois ver chegar ao café em que toda a gente se conhece na comunidade, um imigrante com rendimento social de inserção em que ele acabou de chegar há poucos anos a receber pouco menos do que ele, é óbvio que isto é uma situação de injustiça relativa. Mas a questão macro é muito mais complexa, porque nós vamos precisar de todos aqueles imigrantes, não aquele que está-se a aproveitar do rendimento social de inserção. O problema é explicar isto depois às pessoas. Eu acho que esse esforço é que não está a ser feito pelos partidos e pelo governo. Claro. Mas Camilo, mas hoje ninguém quer perder tempo a explicar, porque as pessoas hoje querem soluções rápidas, milagrosas e instantâneas. Hoje estamos numa sociedade do instantâneo. É verdade. A gente gosta de soundbites e para depois fazer manchetes e ganhar as audiências rigorosamente mais nada. Ao fim de uma semana já esqueceram. Há um filósofo político inerente que tem um livro fantástico, que é a transformação da política, e ele diz: hoje querem que haja um problema de manhã e o Primeiro-Ministro às 8 da noite no telejornal tem que explicar como é que o resolve. E já agora com um corpus técnico que lhe explique que aquilo é a forma de resolver. Os problemas sociais desta dimensão não se resolvem assim. Resolvem-se com a reflexão, pensamento e serenidade. Sim. E, portanto, tudo isto, eu estou de acordo contigo, é uma reação, é uma forma de tentar secar, se quisermos, um tema. Chega. Mas não é uma boa, eu diria, julgo eu que não é uma boa estratégia, porque ela depois não consegue ser consistente e permanente. Sim. Antes de irmos ao Joaquim mudar de assunto, deixa-me só comentar aqui Maria Gomes Ferreira Adam, que diz assim: então também os portugueses só podemos emigrar com contratos de trabalho. Oh Maria, mas é assim. Se você for para os Estados Unidos é assim, se você for para o Brasil é assim. Não é na Europa porquê? Porque a Europa prevê a livre circulação de cidadãos, não é, entre os países, mas porque são membros desses países, são nacionais desses países. Não é o que se passa com os imigrantes. Se vier um imigrante qualquer da Europa para aqui, não precisa de carta de chamada para coisa nenhuma. E é isso que a gente tem que discutir. Ó Joaquim, vamos à igreja. Deixa-me só dizer uma coisa para as pessoas perceber. Se nós olharmos para a Constituição de todos os países, para as origens dos países, ele foi sempre uma luta cultural. Vamos lá ver, nós como portugueses... É verdade, é uma luta cultural. Vamos à questão da cristandade versus o Islão. Os muçulmanos, sim. Nós ficamos 700 anos ocupados pelo Islão e lutámos para afastar o Islão. E, portanto, o Islão pode-nos entrar nas sociedades urbanas e a cristandade não quer isso. E, portanto, a luta hoje é uma luta muito mais complexa. A esquerda subversiva não quer discutir este problema. Exato. Quer pô-lo de parte. Não lhe dá jeito nenhum. Não lhe dá jeito, porque quer viver na lógica do internacionalismo proletário. E isso não é verdade. As comunidades não funcionam assim. Portanto, as comunidades são coisas reais, são vivências, são costumes, são culturas, e as pessoas chocam culturalmente. Não é uma questão de eu tenho que respeitar qualquer ser humano de qualquer parte do planeta, com qualquer religião. Mas há momentos em que eu vou entrar num debate cultural com ele, porque não pensamos da mesma forma, não olhamos para a resolução do problema da mesma forma. E isso não vale a pena pensar que se pode eliminar só porque é bonito dizer que temos que respeitar os outros. Não acontece assim nas sociedades. E por isso é que a política tem uma responsabilidade para não criar mais tensão
numa sociedade que ela própria está a viver nessa tensão. Ou seja, tenho que pensar como é que eu elimino o radicalismo da solução. Sim. O Jorge tinha razão quando dizia que isto eram temas complexos, já foram 45 minutos com isto. Joaquim, ainda vamos à Igreja. O que é que o Joaquim achou das conclusões da Comissão que está a investigar os abusos sexuais e a reação da Igreja e a própria forma como a sociedade portuguesa está a olhar para isto? No fundo, esta questão começou com a pedofilia Sim. e a Casa Pia. Do princípio do século XX, sim. 21, perdão. Foi evoluindo, entrou pelos seminários das religiões e acabou agora nesta demonstração que no fundo é universal, não é só portuguesa, também é americana, também é francesa, também é italiana, Também é irlandesa. irlandesa, e portanto, por cada ponto cardeal que a gente se vire, encontra o mesmo tipo de manifestação. E portanto, é uma manifestação espontânea e quase que se diria natural. Tão espontânea e tão natural que são os especialistas nestas matérias que têm a obrigação de não só avisar, como de denunciar. E, portanto, o que tudo isto veio mostrar foi a hipocrisia de quem ocupa posições de liderança ética e cultural e que se serviu dessa sua posição de liderança para fazer o contrário daquilo que dizia. O problema é o mesmo problema do político mentiroso. Como é que um político mentiroso pode dizer a verdade? Se ele é mentiroso, está sempre a mentir. Ora bom, como é que um defensor das virtudes pode continuar a falar neste sentido das virtudes se manifestamente as violou em cada oportunidade que lhe apareceu? E, portanto, a questão não está no problema, a questão está no encobrimento do problema. E é o encobrimento que torna as coisas cada vez mais graves. Porque a partir de um determinado ponto, ainda falta virem essas revelações, é o próprio encobrimento que se torna atrativo, porque o pecado é um pecado em situação de risco. É como um condutor de carros de Fórmula 1, quer dizer, tem uma excitação própria do risco que corre. Ora, é essa perversão que nós temos de combater, e temos de combater denunciando, e denunciando sem hesitação nem disfarces, isto é, sem justificações que diminuam a culpa e a culpa daqueles que cometeram essas ilegalidades ou esses desvios da ética e da moral. É melhor saber do que não saber, é. Exatamente. E por isso o que se sabe agora, de certo modo, é como a seguir à tempestade vem a bonança, isto é, depois dos trovões e dos relâmpagos vem um tempo de cheirar a umidade da chuva a seguir à tempestade. E, portanto, sem nunca se esquecer o que se fez, é importante não ficar parado na contemplação do que se fez, porque é preciso seguir em frente. Hoje aqui, como é que a Igreja, como instituição, pode prevenir
que muda a forma como tem estado a olhar para isto, e nomeadamente aquela cultura da ocultação, que foi o que aconteceu durante muito tempo. Só muda pela punição pública, isto é preciso que volte a existir vergonha, volte a existir lamentação pelos erros cometidos. E, de certo modo, na religião isto conta, o arrependimento é uma condição de perdão dos pecados. Ora, se não se sabe, se se continua a esconder, então nunca haverá arrependimento. Pelo contrário, é como os tipos da máfia, por mais que se diga que cometem crimes, é essa a natureza deles e, portanto, não vão mudar. Não vale a pena pensar que vai ser diferente. E acha que o poder político está a lidar bem com isto? Se acha que o poder político está a lidar bem com isto? Não, o poder político nunca lida bem com estas coisas porque não dá para fazer trocas de favores e, portanto, aquilo que é a organização das redes de participação nestes processos nada tem de positivo. Isto é, não faz acontecer perspectivas novas, teorias novas. Não, já se conhece isso desde sempre. E, portanto, não traz nenhuma novidade. O que traz é o compromisso comum de várias entidades. O que conta nestes processos, como os da pedofilia, é o facto de os praticantes se verem uns aos outros e, portanto, criam aglomerados de culpabilidade que é facilmente utilizável para manobras de grande alcance. E é por isso que não há apenas uma questão ética e uma questão moral, há também uma questão de criminalidade, porque estas informações que se cruzam entre os diversos participantes conduz a uma distorção da influência de cada personalidade sobre as outras. E, portanto, de repente, é um chefe de máfia sem nunca ter percebido porque é que foi colocado nessa posição. Foi colocado na posição de ser chefe de máfia porque teve conhecimento de uma série de acontecimentos que têm valor de influência. As redes de influência e proteção têm a ver com isto. Porque, por um lado, é uma rede de influência, mas depois é também uma rede de proteção. É a garantia que, se alguma coisa correr mal, vai ser ajudado para recuperar. Sim, exatamente. Scratch my back, I'll scratch yours. Jorge, a mesma questão para ti. Como te dizia, é um tema, no início, é um tema muito difícil, muito difícil e muito complexo. Eu aqui tenho que fazer a minha declaração de interesse. Eu sou católico e, portanto, tudo isto é uma vergonha para a nossa igreja. Para a igreja. Mas eu gostava de enquadrar isto numa perspectiva que é católica, que é, acima de tudo, nós somos todos pecadores. Portanto, há uns que pecam mais, outros pecam menos, mas somos todos pecadores. E estes pecadores têm uma responsabilidade adicional, porque eram eles que propagavam as virtudes da moral cristã. E, portanto, isso é o que choca ao católico. Porque as comunidades, e nós vemos isso na política, as comunidades funcionam, sem ofensa, em rebanho. E as ovelhas negras têm que ser sempre
denunciadas, têm que ser afastadas. Como fazemos na política. O perigoso é quando nós queremos transformar a ovelha negra como se ela representasse o rebanho. E isto interessa a muita gente. Quando eu vi políticos como Paulo Pedroso a falar sobre o tema dos abusos sexuais, Exatamente. com uma à vontade sobre a matéria, e sendo uma pessoa que passou pelo que passou, fiz a pergunta a mim mesmo: é preciso a pessoa ter um bocado de vergonha e de bom senso. É uma matéria que é preciso ter cuidado, porque as razões por que tudo acontece são dos homens, são das pessoas individuais. Nós não podemos transformar isto numa criminalização da Igreja Católica, que no fundo... Também interessa a muita gente. Que interessa a muita gente. Na lógica de António Costa, isto estava resolvido. Mandava-se fazer um questionário a todos os padres, pedia-se ao professor Marcelo para os padres assinarem os questionários todos. Ora, isto entra numa esfera que me interessa mais, que é a esfera da instituição do indivíduo, que ela própria tem que se tornar moralmente superior, mas não precisa do Estado para isso. E por isso é que a política tem dificuldade em lidar com este problema. Porque isto é uma solução. É óbvio que nós não podemos omitir que a própria Igreja foi pressionada a fazer a revelação daquilo que provavelmente já sabia e que andava a encobrir. Mas na realidade fica na esfera da instituição, e é a instituição que tem que se regenerar e encontrar novas soluções. Se fosse um problema político, já tínhamos 2 ou 3 políticos a dizer o que é que se tinha que fazer. Ora, isto não tem nada a ver. A luta da civilização, da separação da religião do Estado é uma coisa que nós devemos respeitar. E o mais interessante era a política manter-se afastada disso. Porquê? Porque essa é, no fundo, é uma conquista civilizacional. Ou seja, nós aderimos a uma religião, temos convicções religiosas, acreditamos e vivemos de acordo com aquelas regras. E não precisamos do Estado para nada disso. Nem o Estado se intromete na vida religiosa, nem a vida religiosa tem que se intrometer nos assuntos do Estado. Mas essa declaração de hoje, António Costa, de que o Governo vai se reunir com a Comissão que avaliou estes abusos, é uma tentativa de politizar isso. É o que eu estou a dizer, é uma tentativa de ganho. Porque o Joaquim há pouco utilizou uma expressão que é interessante, que é a disputa eleitoral, não sei como é que era, o Joaquim referiu, mas tem a ver com o tema também da imigração. O foco da política é na eleição, é no eleitor, é no que é que ele pensa, o que é que ele vai gostar que eu diga para ele votar em mim. Isto é basicamente um aproveitamento político de um problema de uma instituição muito mais complexo, que é as pessoas. Eu tive, quando tu disseste que isto poderia ser um tema do think tank, eu fiz alguma investigação e eu não sabia que o anterior Papa, o Ratzinger, tinha sido pedido pelo atual Papa para fazer um texto sobre os abusos sexuais na Igreja. É verdade. E o texto é muito interessante porque é um texto em que ele reflete porque é que nós, Igreja, deixámos que isto acontecesse, porque é que não... E portanto há imensas justificações, e pode ser, se as pessoas quiserem, vão à internet, Sim. vão à Wikipédia, há muitos sites sobre o assunto, e o assunto é interessante porque não se consegue perceber a origem de haver estes padres, ou se quiser estes presbíteros, super pecadores. Para quem é católico, quer espelhar a virtude da moral cristã, e porque é que aparece? Uns dizem que é por causa do celibato, são jovens, convivem com jovens, outros é uma homossexualidade reprimida dentro da Igreja, e portanto há um conjunto de razões. E o Papa, o anterior Papa, dizia que nós temos que nos relembrar que se criou, a tese dele, ele é um Papa conservador, o que ele dizia é um relativismo moral sobre as questões da sexualidade, em que até a iniciação do indivíduo na vida sexual não, pode até nem ser mal interpretada pelo facto de ser com alguém próximo, é alguém que lhe ensina. Sim. Claro que isto, apresentado assim, parece uma coisa
aceitável quando nós estamos a pensar na vítima, Pois. num jovem, mas Não há depois nada de aceitável. eu também pensei numa outra dimensão. Mas nós hoje estamos a pôr, por exemplo, a decisão da escolha de sexo num programa que eu ouvi da manhã, que falava sobre 12 anos. Em 12 anos. 12 anos de idade em Portanto, Espanha. nós temos uma condenação de um conjunto de pessoas que obviamente são culpadas e que merecem essa condenação e esse opróbrio social, e depois, ao mesmo tempo, estamos a legislar para um indivíduo com 12 anos poder escolher, Sem opinião dos pais. sem a opinião dos pais, a sua vida futura, o seu género e a sua sexualidade. E digo, bom, é nestas contradições que hoje nós estamos metidos. Portanto, o tema é mais ou menos como a da imigração. Acho que a Igreja Católica fez bem em ser transparente, se calhar também não tinha opção, porque foi muito tempo a encobrir, fez bem em fazê-lo, E pedir perdão. porque alivia, vamos lá ver, isto é como uma espécie de é a confissão, Sim, é penitência. é a penitência, é pagar pelos seus erros, ser no fundo culpabilizada por aquilo que aconteceu e estar predisposta para o arrependimento. Tem que estar, arrependemos do que fizemos. Portanto, nada disto devia ter sido feito e aconteceu e, portanto, temos de responder. Como o Joaquim diz, se continuarmos a martelar no mesmo, não adiantamos nada, porque o que interessa é a instituição. Porque a pergunta é, mas o que é que a instituição da Igreja Católica trouxe mais ao mundo? E trouxe coisas muito mais interessantes e muito mais que nós devemos valorizar. É óbvio que quem não está de acordo com as instituições conservadoras da sociedade e quer a subversão pela subversão, é um elemento certo para atacar. Pois. E, portanto, quando se vem dizer agora, eu não sei se é verdade, não é? Eu que estou a citar, e pode até ser uma leviandade o que eu vou dizer, mas quando um político, um ex-político me vem dizer que, afinal, temos que pensar no modelo de prescrição destes crimes, e eu penso... É verdade, Realmente a política não tem cura sobre alguma... Passar para os 30 anos. Não tem cura sobre, como é que é dizer, sobre o fanatismo eleitoral, ou seja, faz tudo para que de repente o povo, a massa popular, comece a condenar. Só faltava, e agora voltamos aos temas da Igreja, porque isto é importante, a Igreja cometeu esse erro, o Papa João Paulo II pediu perdão por isso, sobre a Inquisição, só faltava fazermos a fogueira em relação aos padres que cometeram estes crimes. Só faltava isto, só faltava metermos todos dentro de um estádio e, portanto, fazermos uma fogueira da Inquisição e não andarmos para a frente, que esse é que é o problema. Sem, obviamente, estar a dizer isto para tentar minimizar ou desculpabilizar ou nada. Exatamente. Enquadrarmos o que é que nós estamos, no fundo, a analisar. Bom, como já percebeu, temas muito difíceis. Éramos três, nós só conseguimos tocar agora um bocadinho na questão da iniciativa política de António Costa quando fizemos referência à questão do Governo se ir encontrar com a Comissão que investigou estes abusos, mas enfim, o tema sobre a iniciativa de António Costa, a iniciativa política, ficará para a próxima semana. Quero só recordar que o Think Tank voltará na próxima terça-feira, às 17h30. Quero também lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendizalidade. Quando a nós, voltaremos a ver-nos neste programa na próxima terça-feira quanto a mim e si, amanhã às 8 da manhã para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado. Olha, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum.